Fala pessoal, beleza? Aqui é o professor Joab, professor de História, e nessa aula a gente vai falar um pouco sobre a transição da Idade Média para a Idade Moderna, beleza? Vamos lá! Bom, pensando na Idade Média da Europa, é legal a gente pensar em três características principais: a sociedade, a política e a economia. A sociedade era composta por basicamente três classes, pensando na sociedade europeia medieval, onde nós tínhamos o clero, ali o clero dirigindo todo o pensamento medieval, né, a Igreja Católica, claro. Também a nobreza, com os nobres sendo os proprietários das terras, dos feudos, e também os servos, que trabalhavam na terra desses nobres em troca de moradia, em troca de alimentação, e pagavam muitas taxas, como a gente já falou, muitas taxas para esses senhores. A política era descentralizada, ou seja, você não tinha um poder na mão de uma única pessoa. O poder estava dividido na mão dos vários senhores feudais. Então não tinha um poder único, um poder centralizado. A economia é o que chamamos de modo de produção feudal, onde os servos trabalhavam e produziam para o senhor e para si mesmos, e o pouco que sobrava, quando sobrava, era trocado entre os feudos. Todo esse cenário girou uma Europa que a gente chama de uma Europa rural, e onde o comércio ele continuou existindo, mas ainda ele estava muito limitado aos feudos, e os próprios comerciantes eles tinham que andar por muitos feudos e acabar pagando taxas também para poder fazer esse comércio. Então essa situação não era muito interessante para os comerciantes. Como vimos em sala, um outro processo importante na Idade Média foram as cruzadas, que eram expedições religiosas convocadas pelo Papa, com a ideia de reconquistar Jerusalém, que estava na mão dos muçulmanos. Vão se ter diversas cruzadas com diferentes objetivos e interesses, e um desses objetivos, desses interesses, era um interesse comercial, onde os comerciantes queriam ampliar as suas rotas de comércio e acabar fazendo comércio com mais lugares e ampliar todo esse comércio que estava um pouco restrito na Europa. Esse interesse comercial é conquistado, e nesse contexto também a gente tem o desenvolvimento de outras técnicas agrícolas, outras inovações tecnológicas na área da agricultura que faz a produção ser maior. E se a produção é maior, obviamente os senhores feudais, os comerciantes têm mais produtos para vender em outros lugares, não só no próprio feudo ou uma troca entre feudos. Então vão se formando gradativamente algumas feiras, que são as chamadas feiras medievais. Essas feiras passaram a atrair muitas pessoas, muitos comerciantes, muitos compradores. Então comerciantes vinham de longe para vender nessas feiras. Essas feiras, então, ela começou a ter uma concentração muito grande de pessoas, e se tem uma concentração de pessoas vindo de longe, é necessário que tenha hospedagem para essas pessoas, alimentação. Então você imagina um lugar onde você tem casas se formando, um comércio grande. Isso lembra o quê? Uma cidade. Quem falou acertou. Lembra uma cidade. Então a gente tem um pouco do renascimento das cidades. Se as cidades estão renascendo, digamos assim, se elas estão crescendo em volta dessas feiras, você também tem um crescimento, obviamente, do comércio. Então você também tem um renascimento comercial. Então, quando a gente fala renascimento comercial e urbano, a gente está falando que tanto as cidades quanto o comércio voltou a florescer, voltou a crescer novamente. Diferente de uma situação onde na Europa você tinha uma Europa praticamente feudal e o comércio estava muito restrito e as pessoas se concentravam principalmente em feudos e as cidades elas estavam esvaziadas. Então, esse é um dos pontos de maior virada da Idade Média para a Idade Moderna. Essas cidades passaram a ser conhecidas como burgos. Então, os habitantes dessas cidades eram os burgueses. Já viu esse nome, né? Então, isso acabou gerando uma nova classe de pessoas, uma nova classe social, a burguesia, que vocês com certeza já ouviram falar e já confundiram com aquela música do Seu Jorge. Burguesinha, 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 tá
bom, parei. Deixa a cantoria de lado. Vocês lembram que os comerciantes ou as pessoas que precisavam passar pela terra dos senhores feudais e dos nobres precisavam pagar uma espécie de pedágio? Então, imagina se você é um burguês e você precisa pagar um pedágio a cada terra que você passa. Essa situação não é confortável para você, não é verdade? Então, o que os burgueses começaram a fazer? Começaram a apoiar um rei. E qual o interesse nos burgueses em apoiarem um rei, um só governante? É porque se eles tivessem uma pessoa só tomando conta de um vasto território, de um grande território, eles precisariam pagar o pedágio apenas uma vez, ou as taxas apenas para uma pessoa. Isso facilitaria muito o negócio deles. Além disso, cada feudo tinha a sua própria moeda, a sua própria unidade monetária, sua unidade de negociação comercial. Então, se o rei ele tivesse um território só controlando, ele também teria só uma moeda, o que facilitaria muito o trabalho dos comerciantes. Então, começa a existir uma aliança entre a burguesia e o rei. E essa aliança vai fazer com que os burgueses dão dinheiro para o rei, e esse dinheiro ele usa para fazer exércitos reais, fazer o seu próprio exército. E com esse exército ele consegue não só ficar mais forte, ficar mais poderoso, mas também conquistar novos territórios. Então, se você fosse um senhor feudal, você tinha basicamente duas opções. Você poderia se aliar ao rei, mantendo seu feudo, mantendo sua terra, mas tendo que obedecer ao rei, né, e ser convocado para as guerras, ou você poderia ser destruído e ter seu território perdido, né, já que o exército do rei estava mais forte que o seu. Então, ou o rei ele foi aumentando muito o seu poder. E aí a gente tem já uma outra característica do fim da Idade Média para o início da Idade Moderna, que é o fortalecimento do poder do rei e logo a centralização do poder na mão de uma pessoa só, na mão do rei. Então, diferente onde a gente tinha o poder dividido em diversas pessoas, em diversos nobres, em diversos senhores, agora a gente tem o poder centralizado na mão do rei. E isso vai acontecer por toda a Europa, onde vão se surgindo vários reinos, e esses reinos eles vão ficando cada vez mais fortes, né? Então você tem tanto o fortalecimento do rei, a centralização política e também o fortalecimento dos burgueses, dos comerciantes. Então, com o poder centralizado, a gente tem um território, pensa nesse número, um território governado por apenas uma pessoa, o rei, onde você tem uma moeda só circulando nesse reino, você tem o mesmo idioma, um idioma, e você também tem a mesma religião. Então, essa um pouco vai ser uma das características do que a gente vai chamar mais tarde de monarquia absolutista. Por que absoluto? Porque o poder está absolutamente na mão desse rei. O poder absoluto é do rei e não mais dos vários senhores feudais. Então, nessa transição da Idade Média para a Idade Moderna, aquelas três características que a gente falou lá no começo do vídeo, elas estão sofrendo alterações. Na sociedade, a gente tem o rei e não mais os nobres senhores feudais. O rei, ele tomando conta, ele tendo o poder absoluto. Nós temos uma nova classe emergente, uma classe que está conquistando espaço, a burguesia, os burgueses, os comerciantes, e uma mudança também na política, porque o poder não está mais dividido entre vários senhores, o poder está centralizado na mão de uma pessoa só. E também a mudança na economia. A economia feudal, que era baseada no feudo, agora também vai ter uma mudança e ela vai ser baseada principalmente no comércio. Lembra que a gente falou do renascimento comercial? Então, o comércio passa a ter um papel maior na economia. Então, a gente tem o início do que a gente vai chamar de capitalismo comercial. Capitalismo pensando na moeda, no dinheiro, ok? No capital. Então, a gente tem uma mudança lenta, isso não acontece de uma hora para outra, uma mudança que vai mudando e vai aos poucos determinando o que vai ser a Idade Moderna, ok? Que isso é um assunto para outra aula, beleza? Um abraço a todos, isso foi um grande resumo, mas espero que tenha ajudado a esclarecer algumas coisas. Abraço, até a próxima.